Boa tarde, alunos do nono ano. Nós iremos agora ver a questão dos quadrantes, né? Do plano cartesiano, aqui no final da página 71, 72. Aí nós vamos lembrar algumas coisinhas aqui que a gente até falou, mas passou assim meio rápido, né? Agora nós vamos focar mais, principalmente essa questão dos quadrantes. Porque o plano cartesiano, como eu falei, tem 4 quadrantes. E tem uma forma da gente saber onde determinado pau ordenado, em qual quadrante determinado pau ordenado, vai se localizar, sem mesmo traçar os pontos ou marcar os pontos no plano cartesiano. Vamos lá, vamos começar aqui no final da página 71. O sistema cartesiano ortogonal de coordenadas consiste, portanto, basicamente de dois eixos perpendiculares entre si que se cruzam. Só lembrando, o que é ou quando é que duas retas se cruzam de forma perpendicular? É como nesses casos aqui, onde elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, certo? Quando elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, esse cruzamento dá o nome de perpendicular. Lá no estudo de posição relativa das retas, nós vimos que as retas elas podem ser paralelas, né? Quando no caso elas não se cruzam, ou elas podem se cruzarem. Só que nesse cruzamento acontece de duas formas, certo? De forma perpendicular, que é quando se cruzam assim, formando uma cruz, onde forma-se ângulos de 90 graus, certo? Um cruzamento reto. Quando ela não cruza, ou melhor, quando elas se cruzam, mas não fica um cruzamento reto, formando ângulos de 90 graus, nós chamamos esse cruzamento de, ou posição relativa das retas, de oblíquo. Nós chamamos esse cruzamento de oblíquo, certo? Então, quando elas não se cruzam, paralelas, quando elas se cruzam, são concorrentes, certo? Se cruzando, são concorrentes. Elas podem ser concorrentes de duas formas. De forma, quando elas se cruzam, formando ângulos de 90 graus, é perpendicular. E quando elas se cruzam, formando dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, nós chamamos de cruzamento de oblíquo. Beleza? Então, o cruzamento de retas dos eixos aqui, ela é perpendicular por isso, porque cruzou formando ângulos de 90 graus. Vamos lá, continuando aqui, ó. Num ponto denominado origem das coordenadas, ou simplesmente origem, né, que é esse ponto aqui onde as duas se encontram. Os dois eixos determinam um plano, denominado plano cartesiano. Eles dividem o plano em 4 quadrantes, numerados no sentido anti-horário, porque eu expliquei para vocês na aula passada, certo? Se vocês quiserem ver lá, dá uma voltinha que vocês vão ver isso que está escrito, eu já tinha explicado para vocês, conforme a figura a seguir. Vamos ver a figura. Então aqui estão os 4 quadrantes, ó. Primeiro quadrante, né, que ele fica no canto superior direito. E a partir dele aqui vocês vão demarcar ou localizar os outros 3 quadrantes no sentido anti-horário, certo? Então, o primeiro quadrante, depois o segundo, terceiro e quarto, até fechar a circunferência. Então, aqui nós estamos localizados os 4 quadrantes. O meiozinho aqui, que é a origem, certo? O eixo das abscissas, que é denominada por x, ou demarcada por x, e o eixo das ordenadas, que é marcada por y. Localização dos pontos cartesianos no eixo ou nos eixos coordenadas. Vamos fazer as localizações dos pontos cartesianos ou pares ordenados, que é a mesma coisa, tá? Ponto cartesiano ou pontos cartesianos e pares ordenados é a mesma coisa.
com relação ao eixo das abscissas, que é o eixo x, e ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Os pontos no sistema cartesiano a seguir têm suas coordenadas escritas ao lado da figura. É que eu estava falando para vocês, uma das formas de vocês saberem onde determinado coordenado está localizado, se está no primeiro, no segundo, no terceiro ou quarto quadrante, é você observar o sinal dos elementos desses pares ordenados, certo? Quando os dois são positivos, ele sempre vai estar no primeiro quadrante. É por isso que aqui, ó, 3 e 2, que é o ponto A. O ponto... tem outra observação também, que no caso daqueles em que um dos elementos é zero, certo? Como nesses dois casos aqui, ó, que um elemento é zero, ele fica em cima do eixo, tá? Então, ele sempre vai ficar lógico, entre dois quadrantes. Ele não vai ficar em um quadrante específico, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o menos 3 e 0. No caso aqui, sempre lembrando que o primeiro número é x. Então, ele vai ficar aqui nessa parte, menos 3 e 0. E assim vai. Mas você pode observar os sinais, como nesse aqui, onde o x é negativo e o y é positivo. Qual é o quadrante que ele vai ficar? O quadrante que é composto do primeiro número negativo e o segundo número positivo é o segundo quadrante, onde ficam os negativos de x e os positivos de y. Onde todos são negativos é o terceiro quadrante, pois é o negativo de x com o negativo de y. Por isso que esse ó, menos 3 e menos 2 está aqui, ó, no terceiro quadrante. E lembrando que o terceiro quadrante é o inverso do primeiro. O primeiro, se os dois são positivos, no terceiro, os dois são negativos. E aqui nós temos um exemplo de quarto quadrante, onde nós temos o x positivo e o y negativo. No caso, 3 do x e menos 2 do y. Por isso que esse ponto se encontra aqui, certo? Então, é assim, através dos sinais dá para saber qual é o quadrante que se localiza cada ponto. Outra coisa, bissetriz dos quadrantes. Bissetriz é uma reta, não é? Que vai cortar esses quadrantes, ou um determinado quadrante, em dois lados ou duas partes iguais. E para isso que serve uma bissetriz. Passa bem pelo eixo, e esse eixo ele não vai inclinar nem para um lado nem para o outro. Ele vai ser bem no centro do quadrante, certo? Então, formaria aí ângulos de 45 graus. Pois dividindo o 90 graus em 2, nós íamos ter aí 45 de cada, certo? Aí temos aqui, ó, todo ponto P, onde o par ordenado AB da bissetriz dos quadrantes ímpares tem abscissas ordenadas igual a A igual a B, ou seja, todos os elementos sempre vai ser iguais. O primeiro que vem vai ser igual ao terceiro. Só que, normalmente, né? Isso se tratando, quando os sinais forem negativos, vão ter seus dois sinais negativos. Quando for positivo, os dois sinais são positivos. Isso quer dizer o quê? Ó? Por exemplo, nesse ponto, onde foi que ele passou aqui? Passou em um de x e um de y. Quem é esse par ordenado? Esse par ordenado é 1 e 1, certo? O segundo ponto aqui, ó, é quem? É 2 e 2. É isso que está dizendo, que o A sempre vai ser igual ao B. Ou seja, o X sempre vai ser igual ao Y. Nesse par são iguais e nesse par também são iguais. E assim é a mesma coisa aqui, só que com eles negativos. Beleza? Também acontece aqui, ó, no segundo e quarto quadrante, onde nós temos no segundo x negativo e y positivo. E no quarto nós temos y negativo e x positivo. E aqui só muda o sinal de x para y, mas vai ser sempre a mesma coisa. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, que nesse caso, todo ponto A e B de bissetriz dos quadrantes pares tem abscissas e ordenadas opostas, ou seja,
o x vai ser igual a menos b. E menos, ou melhor, o a vai ser igual a menos b. Então, x, quando o x for positivo, o b vai ser o y vai ser o mesmo número, só que negativo. Exemplo, se nós temos aqui, ó, menos 2 de x e 2 de y, onde o x foi negativo e o y foi positivo. E já aqui, nesse quadrante aqui, nós temos o contrário. Nós temos 2 positivo e menos 2 de y. Então, x aqui agora foi positivo e y foi negativo, certo? Então, hoje, então, fica aí, né, o nosso conceito de localização dos quadrantes. Só queria lembrar vocês que as atividades que vão ser passadas que foram passadas, né, durante essa semana, estou dizendo que foram passadas não só da turma de vocês, mas de todas as turmas, eu vou fazer correção na próxima. Na próxima semana a gente vai corrigir aqui em forma de aula mesmo, certo? Eu vou pegar algum dia da semana aí e fazer a correção dessas atividades. Normalmente a gente gasta mais tempo corrigindo a atividade do que dando aula, porque várias questões aparecem coisas que não digo que não foi falado na aula, mas que foi aprofundado ou coisas mais profundas que a gente precisa lembrar de outros estudos, até mesmo de séries anteriores. Para hoje, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, mas eu queria que vocês fizessem na página 75 a segunda e a terceira questão, tá? Vocês vão fazer a segunda e a terceira questão da página 75. E depois, na próxima semana, como eu já falei, nós vamos voltar nessas questões e eu vou fazer para vocês aqui, né? Seria muito bom se vocês acompanhassem a aula na tarde mesmo. E aí entrassem em contato se não entender alguma coisa, para a gente explicar de novo. Igual a gente faz na sala normal, certo? Não tem como, mas aí o vídeo também tem uma ferramenta que lá na aula nós faz naturalmente, que é voltar. Ou não entendeu, volta e assiste de novo, beleza? Então até a próxima e qualquer coisa estamos aqui.